Gente, ainda aqui secando. Tá secando o cabelinho. Eu tô pensando em já passar o creme aqui, porque já é o costume de passar creme. Na época da escola nem parecia, né? Mas enfim. É o que minhas amigas falariam, sério. E bora de rever essas amizades, bora. Brincadeirinha. Gosto muito delas. Gente, esse aqui, eu guardei esse pote, entendeu? Que é o pote que eu mais acho bonitinho. Eu gosto muito da cor rosa. Minha coberta é rosa, minha bíblia é rosa. O que mais? Meu creme é rosa. O que mais que eu tenho de rosa aqui? Eu tenho um colar rosa que eu comprei também, um colarzinho com a pedrinha rosa. Eu gosto de uma pedra rosa, que tá bem aqui. Tipo, eu tenho uma pedrinha rosa aqui, sério. E eu gosto muito. Eu vou mostrar pra vocês a pedrinha, sério. Aqui a pedrinha, ela é rosita. Rosedita. Olha. É um rosinha bem, como eu posso dizer, bem clean, né? Bem clean. Eu gosto muito dela. Eu trouxe lá da roça dos meus avós. E agora a gente vai colocar creme, porque tá começando a ficar meio farofadinho o cabelo, entendeu? Tá ficando meio assim, ó. E eu vou virar o ventilador pra cá, calma aí que eu vou. Eu vou virar o ventilador aqui. Pra ver se seca mais rápido, entende? Tipo, eu tenho zero secador. A minha irmã tem todo o kit de beleza pra pranchar o cabelinho dela. Ela tem todo o material que ela precisa pra pranchar. Eu tenho uma prancha que eu vi que era uma prancha que era tipo uma escova que você poderia pentear e ir alisando ao mesmo tempo. Eu achei interessante porque evitava toda aquela questão, né, de ficar puxando da raiz, queimando, aquelas coisas tudo. Então, pra evitar isso, tô gripada. Voltei. Depois de escarrar ali, né, um monte. E aí, o que eu tava falando mesmo? Eu esqueci o que eu tava falando. Ainda bem que tá gravado aqui, vocês sabem depois aí o que eu tava falando. Mas enfim, se eu forçar um pouquinho minha cabecinha, eu vou lembrar. Mas, né, não tá dando. Aí ele tá secando, gente, ó. Tá secando o cabelinho. E assim, eu bem que queria ficar só usando o look só durante todos os meus vídeos, entendeu? Ficar só com o look. Só que não vai dar, entende? Não vai dar, porque também eu gosto muito do meu maiô, então ele acaba ficando meio gasto, entende? Eu prefiro usar maiô em lugares, assim, de piscina e coisas do tipo, do que usar biquíni, entende? Porque biquíni chama mais atenção e é mais assim, né, em relação ao corpo. Ah, lembrei agora que eu tava falando do cabelo. A minha mãe, ela ficava chamando pra pranchar, pra fazer coisas assim, em época de festas, pra me pranchar o cabelo, só queria pranchar, cortar, fazer coisas assim. E eu falava, nem, nem. Tipo, nem, entende? E ela ia fazer o dela, fazer as coisas, a minha irmã pequenininha já fazia também. E eu, não faz isso com o seu cabelo, não faz isso. Mas ela queria muito, era uma coisa que ela queria, porque o cabelo dela também era um cabelo que, assim, pra época a gente não sabia lidar, entendeu? A gente tem mais informação em relação a cabelos, em relação a coisas do tipo, mas antes a gente não sabia lidar muito bem com o cabelo, do jeito que tava indo. Meu cabelo, eu não sabia lidar com o meu cabelo, entende? Tanto que eu ouvia críticas das minhas amigas que já sabiam lidar com o cabelo delas, entende? Então, era uma coisa, uma situação meio assim. Socorro, Deus. É sobre. Mas, né, passou tudo bem e ficou aqui pra eu contar pra vocês. Ficou de história e é sobre isso. Gente, olha só, tem umas partes que tá sequinha já, bem sequinha mesmo. Aí ele sequinho, ele fica meio assim, ó. Eu tô querendo mostrar pra vocês ele seco, meio sequinho, mas eu também teria que ir pro sol mesmo. Tomar um solzinho e aqui tá nublado. A gente tá em março, tá vivendo uma época bem chuvosa aqui no Brasil. De muita chuva em todas as regiões, até aqui no Nordeste. O Whindersson, uma hora dessa. Piauí sequíssimo. Não em março desse ano, não em março. Aí ele, será mesmo? Acabou sendo.
E tanto que ele fala que o Piauí é seco, né? Mas não, sério, acho que choveu, choveu por lá também. Eu acho que choveu. Depois eu vou pesquisar, agora eu fiquei na curiosidade pra saber se choveu em Piauí em março de 2026. Entendeu? Gente, eu curto muito o Whindersson. É um dos meus youtubers favoritos. É o Whindersson Nunes. Eu gosto muito, eu ria muito com os vídeos dele. Ria demais, demais. Hoje em dia, a gente quando, tipo, troca de fase, sabe? Tá vivendo outra fase, outra experiência, começa a gostar de novas pessoas também. Não que eu não goste dele ainda. Eu ainda gosto muito dos vídeos dele. Ai, socorro. O nariz tá escorrendo. Eu ainda gosto muito dos vídeos dele, mas eu comecei a ficar muito fã da Virgínia Fonseca. Tipo assim, só dava a Virgínia Fonseca no meu celular durante o dia, entendeu? Fazendo minhas tarefas, eu ia conferir o que a Virgínia postou nos stories. Já sabendo que era quase a mesma coisa, quase todos os dias, mas tudo bem. Então essa rotina dela de manter ali, eu ficava tipo, eu vou ver o que ela postou, vou ver o boa noite dela aqui, o finalzinho. Aí tinha dia que eu dormia antes que ela, aí no outro dia que eu ia ver, aí eu ficava tipo, olha a hora que ela foi dormir, eu fui dormir bem mais cedo. E assim foi indo minha rotina, entendeu? Isso foi quando eu tava namorando, tava morando em outra casa. E aí aconteceu que, tipo, quando eu separei, aconteceu uma coisa meio bizarra, que daí, tipo, ela separou também. E viveu um loop de separação no Brasil. Um monte de gente se separando ao mesmo tempo, que eu fiquei assim, né? Era pra consolar, um consolar o outro, alguma coisa do tipo? Só pode, né? Só pode. Não tem outra explicação, sério. Gente, eu vou usar o creme, porque, tipo, já dá pra ver como é que tá meu cabelo sequinho, entendeu? Ele fica assim, entendeu? Acho que o da Maria Bethânia fica mais liso. O meu fica muito cheio, fica muito cheinho mesmo, entendeu? Ele começa a inchar e começa a ficar desarrumado, tipo um liso desarrumado, um cacheado desarrumado, e vai ficando assim, entendeu? Tem que finalizar com alguma coisa. Tipo, sonho de princesa, já ter o cabelo é tipo, o cacheado, ou liso, ou ondulado, e já acordar com ele brilhando, né? Com ele daquele jeito já, no natural, sem precisar finalizar com nada, entendeu? Sem precisar passar nada. Sonho de princesa. Pronto, eu vou passar só um pouquinho também, porque eu não vou sair nem nada assim. Quando eu saio também, eu passo mais, porque daí segura por mais tempo, entende? Aí segura por mais tempo, essa questão de segurar mais o cabelo, manter ele arrumadinho por mais tempo quando eu saio. E quando eu tô em casa, eu só passo por cima mesmo, só um pouquinho. E quando eu ia pra escola também era só um pouquinho, entendeu? Tipo, era mais ou menos isso. Aí às vezes não, jamais eu pranchei pra ir pra escola, jamais. Em nenhum momento eu fui pra escola com cabelo pranchado, sério mesmo. Que eu me lembre, 0 vezes, entende? Então eu trançava o cabelo, que era pra manter ele bem arrumadinho, né? O máximo arrumado possível, era trançando ele. Gente, e teve um vídeo que eu falei sobre o Rastafari, que é bem legal, que é tipo quando você deixa o cabelo por muito tempo numa situação. Tipo, você deixou ele ou no natural, ou finalizado, ou. Acho que é nessas duas opções mesmo, entendeu? Ou natural ou finalizado de algum jeito, ou liso, ou cacheado, entendeu? Aí você vai deixando ele por muito tempo e ele vai se moldando com o tempo, entendeu? Ele vai ficando de um jeito diferente. Fica bem bonito. Eu gostei de usar. Eu nem sabia que tava sendo Rastafari, entendeu? Eu achei que era só preguiça minha mesmo. Aí depois eu pesquisei e eu vi que tem gente que faz esse tipo de modelo mesmo por vontade mesmo de fazer, entendeu? Pois é. Nem era preguiça, entendeu? Ficou bonito. Ficou muito bonito. Eu descobri que era Rastafari, que era um tipo de cabelo. Mas que depois, né, ficou embaraçado. E aí, pra desembaraçar, deu mó confusão. E aí, eu preferi jamais fazer de novo. Mas eu tenho fotos bem bonitinhas. Quem quiser ver as fotos, eu poderia recomendar meu Instagram, só que eu tô sem Instagram no momento, né? Mas se daqui você, não sei quando é que vocês vão estar vendo, né? Então, talvez eu já tenha colocado as fotos lá. Vai ser o mesmo arroba desse aqui, Índia Santana, entendeu? O arroba é esse. Vocês que lutem pra saber se o Índia tem o I ou se tem o Y. Mas enfim, vocês vão ver lá a foto no perfil, que vai ser igual também a do perfil aqui do YouTube. E é isso, um beijo pra vocês. E olha só como ficou. Olha só, um trocinho. Beijo, gente. Tchau.